Se você quer registrar sua marca sozinho, mas acha que é só preencher um formulário e eu aguardar a concessão, esse vídeo é para você. Não pule, fique comigo até o final, porque ele vai evitar que você tenha milhares de reais em prejuízo. Sou Sérgio Ribeiro e há quase 40 anos atuo com propriedade intelectual. E nessa trajetória eu ajudei a muitos empreendedores, seja através do meu escritório, seja ajudando aqueles que querem registrar suas marcas sozinhos, como pode ser o seu caso. No vídeo de hoje, eu vou trazer para você algumas marcas e vou analisá-las sob o ponto de vista do conflito, ou seja, da colidência entre marcas. Eu quero com isso te ensinar a raciocinar como você deve analisar se uma marca de terceiro vai colidir com a sua. Antes, porém, se você não faz ideia do que eu estou falando, eu vou te ensinar para que você não seja pego desprevenido por não ter feito aquilo que deveria saber. Então, eu vou responder aqui algumas perguntas e a primeira delas é a seguinte: Sérgio, o que é colidência ou conflito entre marcas? Uma pergunta muitíssimo interessante. Na verdade, o conflito ou a colidência entre marcas é uma análise que você deve fazer sob o ponto de vista gráfico, fonético e ideológico da marca que você queira registrar ou que você tenha o registro no banco de dados do INPI e também fora do banco de dados. Por que eu falo também fora do banco de dados do INPI? Porque pode ser o caso de você já ter uma marca registrada, estar passando numa avenida e ver uma marca dentro do seu segmento mercadológico que conflita com o seu interesse. Ora, essa colidência ou essa análise de conflito vai lhe dizer e vai lhe dar condição de você entender que aquela marca está conflitando com a sua exclusividade. E aí você pode fazer uma notificação extrajudicial para impedir aquela empresa de fazer uso ou continuar fazendo uso daquela marca. Então vamos lá, vamos continuar. Vamos para a segunda pergunta, que também é muito comum eu ouvir dos empreendedores, que é a seguinte: Sérgio, qual a importância da colidência para quem quer registrar uma marca sozinho? É muito importante, muito importante. Por quê? Se você quer registrar sua marca sozinho, você precisa entender a regra do jogo. Você precisa entender como funciona um processo de registro de marca. E a colidência e o conflito, ela vai permitir que você saiba, antes de iniciar um pedido de registro, se você terá condição de alcançar o sucesso. Por que eu falo isso para você? Eu já falei aqui no meu canal que hoje os empreendedores que tentam fazer suas marcas sozinhos e não sabem como isso funciona, engrossam uma estatística de mais de 60% de processos que não alcançam o sucesso, não alcançam o registro. E não é só isso, existe também um outro problema muito sério, que é o seguinte: quando você pede uma marca sem fazer essa análise de colidência, você poderá estar interferindo no direito de algum outro empreendedor, e quando esse empreendedor ver o seu pedido de registro, ver que você solicitou o pedido de registro, ele vai tomar conhecimento, ele vai combater esse registro, e não só isso, ele vai te notificar imediatamente para você parar de usar aquela marca. Ora, nesse sentido, você está perdendo tempo e dinheiro e também a possibilidade de realizar o seu sonho. Vamos para a próxima pergunta, que também é muito interessante, que é a seguinte: Sérgio, qual é o erro mais comum que você já viu
dos empreendedores que não entendem o porquê da colidência e não entendem os requisitos de colidência. O erro mais comum é esse empreendedor que quer fazer sozinho, ir ao INPI e fazer o depósito da marca dele. Ele não faz nenhuma análise, ele não verifica nada, se pode, se não pode, se tem conflito, se não tem conflito, se a marca dele está inserida nos incisos proibitivos. Ele não sabe de nada, ele simplesmente deposita. O que acontece quando ele faz isso? A possibilidade dele alcançar o registro é mínima. Por que eu digo que é mínima? É claro que tem alguns empreendedores que foram ao INPI sem saber nada disso, depositaram as suas marcas e tiveram sucesso. Mas eu posso dizer para você que é um percentual mínimo desses empreendedores. A grande maioria tiveram sérios problemas a partir disso. Então, esse é o erro mais comum, fazer um depósito sem ter a menor ideia do que é uma colidência ou um conflito entre marcas. Eu também quero falar para você que esse empreendedor que não conhece as regras, né, e faz os seus depósitos sozinhos, esses empreendedores também perdem oportunidades. Por que eles perdem oportunidades? Porque quando você faz um depósito de marca, ou você registra uma marca, você precisa ficar atento às colidências, né? Ou seja, aos conflitos de marcas antes do depósito e depois do depósito. Você precisa combater, você precisa se defender, você precisa atacar aquelas marcas que podem ferir o seu direito. E esse empreendedor que desconhece a colidência, ele simplesmente entende que é só depositar sua marca, aguardar a concessão e está tudo certo. Não é assim. A grande maioria desses empreendedores que não tem o conhecimento da regra e da importância da colidência do conflito de marca, ele perde exclusividade. Sim, porque ele não está atento a outras marcas que serão solicitadas ao INPI que vão conflitar com o direito dele. Como ele não entende, ele não combate. Ele não combatendo, ele simplesmente vai dividir o direito à exclusividade daquela marca. E quando ele tomar conhecimento de que isso aconteceu, já é tarde. Ou ele terá que gastar muito dinheiro para anular aquela marca que poderia ter sido combatida desde o início. Antes de nós chegarmos na análise prática, onde você, empreendedor, deve tomar conhecimento de como analisar o conflito de uma marca. E aqui eu quero chamar a sua atenção para você se ater a alguns aspectos muitíssimo importantes. Em primeiro lugar, você precisa saber que existe a LPI, a Lei da Propriedade Industrial, tá? Que regula essa matéria, ok? E você deve observar, em primeiro lugar, o artigo 124, que são os incisos proibitivos, aquilo que você não pode fazer, ok? Você também tem que tomar conhecimento do artigo 128, que trata de quem pode registrar uma marca, é isso mesmo, não é qualquer pessoa que pode registrar uma marca. Então o artigo 128, ele trata exatamente de quem pode fazer o registro de uma marca. Além disso, você também precisa tomar conhecimento do Manual de Marcas do INPI. Todos esses dispositivos que eu acabei de falar para você estão no site do INPI. Então, se você quer fazer sua marca sozinho, é imperioso que você tome conhecimento de tudo isso que eu falei aqui para você. E vamos então para a primeira análise prática. Nós vamos analisar aqui Guaraná Coati com Guaraná Antártica. Essas duas marcas são conflitantes sob o ponto de vista gráfico, fonético ou ideológico? Claro que não. E por que não é conflitante? Porque Guaraná
é uma expressão que identifica o produto. Lembra que eu falei para você das regras proibitivas do que não pode? E lá tem um dispositivo que fala de expressão comum ou vulgar. Ora, Guaraná é o nome do produto, é uma marca, é o nome, na verdade não é nem uma marca, é um nome, tá, do produto que está complementando um conjunto marcado. Por exemplo, Guaraná Kuwait e Guaraná Antártica, ok? São complementos, a expressão Guaraná é complemento de marca, ok? Que identifica o produto. Dessa forma, não são conflitantes. Diante disso que eu falei para você, de não haver conflito entre Guaraná Kuwait e Guaraná Antártica, você pode me perguntar, eu posso ou não registrar Guaraná? Ou seja, eu posso ou não registrar a marca Guaraná? Eu recomendo a você que não faça isso. Eu não tenho tempo aqui agora para discutir quanto à exclusividade, ok? Mas eu não recomendo. Se você quer registrar uma marca que induz ou indica o produto ou serviço que você quer identificar, você deve trazer uma marca original. Sim, você pode trazer o nome do produto, não há problema nenhum. Eu tenho dois exemplos aqui agora. Guaraná Kuwait e Guaraná Antártica. Guaraná é o produto, não há problema nenhum você fazer isso, ok? Porém, só a expressão Guaraná eu não recomendo. E por que eu não recomendo? Porque você não vai ter exclusividade, você não vai ter distinção, entendeu? Diante do seu público consumidor. Quando você traz uma marca comum ao segmento ou que identifica o produto ou serviço, você não tem distinção. Então eu não recomendo. Mas nós vamos falar isso nos próximos vídeos. Vamos agora para uma segunda análise concreta, que trata-se das marcas White Label e White Label. Presta atenção, White Label e White Label, para o mesmo segmento de bebidas. Ora, o que aconteceu aqui? Pegou-se uma marca que tem a mesma fonética e fez uma tradução para o nosso idioma, ok? O consumidor certamente será induzido a erro, porque foneticamente é a mesma coisa. É o que nós chamamos aqui de colidência, de concorrência parasitária ou desleal. A White Label, ela quer tirar carona da White Label, que é uma marca conhecida. Nesse ponto, claro que existe um conflito. Eu quero dizer para você que você precisa ser criativo na criação da sua marca. Eu quero dizer para você que você precisa ter uma marca original, entendeu? Se coloque no lugar do consumidor, entre, por exemplo, essas duas marcas, o White Label e o White Label. Claro que vai haver confusão, claro que existe conflito, e nessa possibilidade, com certeza, tá? O INPI, ao analisar uma marca nesse sentido, muito provavelmente ele irá indeferir. Bom, e aí você pode me perguntar, Sérgio, mas imagine que eu queira fazer, mesmo diante da sua explicação, eu queira fazer o depósito e tentar o registro dessa marca. Como o INPI vai analisar? Muito bem, é um direito que você tem, né? De tentar um registro ou não. Você conhece as regras do jogo, então você sabe o que poderá acontecer ou não, mas você quer tentar. O INPI, ele vai analisar sob o ponto de vista da colidência fonética e também sobre o ponto de vista da concorrência desleal. Você querer se parecer
com aquela marca, com aquela outra marca, qual seja o white label. É dessa forma que o INPI vai analisar e muito provavelmente ele vai indeferir o seu processo. Eu vou analisar aqui agora com você uma outra marca e eu quero provocar aqui uma reflexão em você, tá bom? E quero também que você entenda o raciocínio de uma colidência, seja ela gráfica, fonética ou ideológica. Os dois exemplos que eu falei aqui, eu tratei sobre colidência gráfica e fonética. Agora, eu vou trazer aqui uma análise de uma marca sob o ponto de vista ideológico, pela ideologia. O que é isso, a ideologia? Muito bem. Vamos tratar aqui da análise da marca John Walker, que você conhece muito bem, e a marca João Andante. Olha só, é importante que você entenda que a ideologia é a tradução daquela marca em inglês para o nosso idioma pátrio. John Walker significa João Andante para o nosso idioma. Então, eu estou falando claramente de um caso de ideologia. E nesse ponto, não que o empreendedor seja maldoso, não, às vezes ele não conhece a regra do jogo. Ele simplesmente entende que não sendo John Walker e sendo em outro idioma, ele poderá sair do conflito ou não haverá conflito. Isso não é verdadeiro, não é verdadeiro. A colidência ideológica se dá quando você pega um termo em qualquer idioma e traduz esse termo para o nosso idioma pátrio. Essa discussão do John Walker e do João Andante, ele já foi até para o judiciário, tá certo? E o John Walker teve sucesso em impedir a marca João Andante, ok? Então é muito importante você que quer fazer seu registro sozinho, conheça com profundidade as regras do jogo, procure entender claramente as colidências gráficas, fonética e ideológica. Agora nós vamos analisar a quarta marca, ok? Que trata-se da marca Skol versus marca Sol. São conflitantes, Sérgio, essas duas marcas? Veja só, no caso da White Label e White Label, nós estamos falando de marca com a mesma fonética, né? A mesma fonética. Houve ali um ânimo da White Label imitar a White Label. Está claro esse ânimo. E nesse caso, existe realmente um conflito. E eu falei que muito provavelmente o INPI irá indeferir. Com relação à marca Skol e Sol, lembre que eu falei que você deverá entender o significado e a origem das expressões. Sol tem um significado muito distante de Skol, muito distante. Não há de se falar em conflito marcário entre Sol e Skol. Haja vista que as duas, o próprio INPI reconheceu isso, e as duas são registradas. São marcas completamente distintas e, assim sendo, podem conviver. Você então pode me perguntar, Sérgio, qual desses aspectos, a colidência gráfica, fonética ou ideológica, é mais importante ou relevante? É muito boa pergunta, né? Eu acho uma excelente pergunta. Eu diria para você que todos os aspectos são relevantes. Todos. Porém, você deve ter muita atenção na colidência ideológica. E por que eu digo isso para você? O INPI nem sempre analisa uma marca sob o ponto de vista ideológico, mas ele reconhece. Para ficar mais claro para você, eu vou te dar aqui um exemplo. A marca MyPet e Meu Pet para produtos veterinários Pet Shop. Ora, nós estamos falando de uma marca que tem o mesmo significado para identificar o mesmo produto ou serviço. Ora, por que você tem que ficar atento? Porque eu disse para você que o INPI
nem sempre analisa pela ideologia, mas ele reconhece. E eu tenho dito aqui no meu canal também que você precisa fazer o acompanhamento das colidências, né? Semanalmente, durante toda a vigência do seu processo, do seu registro. Por que eu digo isso para você? Se você pediu a marca MyPet, ok? Você precisa analisar essa colidência ideológica toda semana, porque algum outro empreendedor pode pedir meu pet e o NPI poderá viabilizar essa marca em detrimento do seu pedido ou do seu registro. Por que você tem que ficar atento? Porque quando isso acontecer, você precisa atacar, você precisa fazer as contestações dizendo para o NPI, opa, existe aqui uma colidência ideológica, você não pode permitir, não pode deferir esse processo. E se você assim o fizer no tempo que é permitido, né, porque você tem tempo para fazer isso, o NPI vai reconhecer. Mas se você não estiver atento a esse aspecto, você vai dividir o direito da sua marca com esse terceiro que está usando uma marca ideológica, ou você terá que gastar muito dinheiro para se defender ou anular aquele registro. Então, eu diria para você, respondendo objetivamente, todos os aspectos são importantes, mas você deve ter mais atenção ao aspecto ideológico, porque nem sempre o NPI analisa pela ideologia. Muito bem, estamos chegando ao final desse vídeo e eu queria aqui te dar uma dica de ouro. Presta atenção, você empreendedor que quer fazer o registro da sua marca sozinho, com autonomia, sem sair de casa, né? Baixo custo, sem tirar o foco do seu negócio. Você pode me perguntar o seguinte: Sérgio, eu entendi tudo que você falou, legal? Eu tenho a minha marca registrada, eu sou aqui do Centro-Oeste e tenho uma empresa lá no Sul fazendo uso da minha marca. O que eu posso fazer? Isso pode? Muito bem, a dica de hoje é a seguinte: o registro da sua marca é nacional, em todo o território nacional. Não existe a proteção estadual. A exemplo do que acontece na junta comercial. Quando você vai fazer o registro na junta comercial, aquele registro ele é dentro daquele estado, ok? No caso da marca, não. A proteção ela é nacional. Então, se você tem um registro da sua marca, você poderá impedir qualquer outro empreendedor de fazer uso de uma marca idêntica ou semelhante no seu mercado ou mercados afins. E aí eu só quero dizer para você aqui o que é mercados afins, né? Se você, eu tenho falado isso aqui no meu canal também, as afinidades mercadológicas. Se eu tenho uma marca para produtos de alimentício, tá? Um feijão, por exemplo, não poderá existir uma mesma marca ou marca parecida em nenhum produto de alimentação, nenhum produto e serviço. É o seu direito, é a sua proteção. E aí, como você pode fazer para impedir daquele empreendedor, aquela empresa, continuar fazendo uso da sua marca? Fazendo valer o seu direito de exclusividade, através de uma notificação extrajudicial de uso indevido de marca. E aí eu também já falei aqui no meu canal que muitas das vezes, na notificação, você sana o problema. E não sanando, aí você leva ao Poder Judiciário e certamente lá você deverá alcançar o sucesso, impedindo aquela empresa de fazer uso da marca que conflita com o seu direito de exclusividade. Então é isso. Eu espero que o que eu falei para você aqui tenha feito sentido para você. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser saber algo mais, escreva aqui no nosso canal, tá? E se você conhece algum empreendedor, alguma empreendedora que possa estar precisando também dessa informação, que também quer fazer seu registro sozinho, né? Compartilha com ele essa informação. Afinal, vamos compartilhar o máximo possível dessa informação para que outros empreendedores que queiram fazer suas marcas sozinhos também
consiga realizar os seus sonhos. Até o próximo vídeo. Até mais.